Os estoicos eram uma vertente filosófica influente durante os períodos helenista e romano, que enfatizava a harmonia e resignação diante da natureza. Os estoicos são mencionados em Atos 17:18, junto com os epicureus. Em Atos 17:18, Paulo cita um poeta estoico, Arato, pois nós realmente somos sua geração. Zenão foi o fundador do estoicismo. Seria originalmente um fenício que por acaso naufragou em Atenas. Por um tempo conviveu com os ascéticos cínicos e depois passou a ensinar sob um pórtico. Seu discípulo Cleantes, apesar de respeitável, possuía pouca habilidade filosófica. Depois dele, Crisipo assumiu a direção da escola. Reorganizada, a escola filosófica funcionaria ainda por 4 séculos. Entre os romanos, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio foram autores estoicos amplamente difundidos. A filosofia e o currículo da educação estoica eram divididos em 3 partes: lógica, física e ética. Rejeitando bases empíricas, pois as percepções humanas são imperfeitas, os estoicos buscam a verdade no exame racional de conceitos pela lógica, preferindo um raciocínio dedutivo. Como a lógica proposicional era intimamente ligada à linguagem, os estoicos empregaram exaustivamente as disciplinas da gramática, retórica e dialética para fundamentar seus raciocínios. Essa preocupação com a linguagem gerou algumas ramificações. Nessa escola há algumas pressuposições epistemológicas e de filosofia de linguagem que são distintivamente fundamentais no estoicismo, como a de que existe uma distinção clara entre ideias e matéria. A comunicação entre ambos é mediada pela linguagem. Por esse motivo, gramáticos e retóricos estoicos passaram a ser procurados pelo mundo do Mediterrâneo. Outro pressuposto é que seria pela linguagem proposicional, ao invés dos objetos ou fenômenos em si, que se transmitiria e mediaria o logos. Assim, criou-se uma confiança em uma epistemologia objetivista de correspondência entre objetos e seus signos, conforme expressos por proposições. Como na lógica proposicional empregada pelos estoicos, reside a dicotomia entre verdadeiro ou falso, muitos de seus preceitos éticos acabaram sendo direcionados por dilemas. Por essa razão, o determinismo tornou-se rampante entre os estoicos. Epicteto dizia que a humanidade estava em uma peça de teatro cujos papéis e desfecho seriam já pré-determinados. Em ética, os estoicos defendiam a responsabilidade na vontade. Por esse motivo, rejeitaram a legitimidade do prazer e enfatizaram a virtude do caráter e uma vida de aceitação das adversidades. Em vez de evitar persistentemente a dor, consideraram que valia a pena correr riscos mesmo que isso causasse desprazeres. A ética e o determinismo afetavam a escatologia estoica. Apesar da oposição entre alma e corpo, os estoicos esperavam que a alma sobrevivesse à destruição do corpo. Portanto, o mais válido seria aceitar as injustiças e sofrimentos nesta vida e esperar uma restauração da harmonia e da justiça na existência futura. Bíblia. Fora as partes já mencionadas em Atos 17, pouco a Bíblia fala diretamente acerca do estoicismo. Contudo, era uma filosofia pervasiva no mundo do Novo Testamento. Os fariseus praticamente assimilaram, traduziram e adaptaram o estoicismo para sua doutrina. Sua concepção de Torá passa a ser congruente com logos e physis. A valorização da ética, a importância da vontade e da alma, os debates, as questões da retórica e gramática do texto da lei, a aceitação do sofrimento, são elementos estoicos encontrados entre os fariseus. Há uma notável familiaridade de Paulo com o estoicismo. Sua formação farisaica, seus termos, lista de vícios e virtudes, elenco de vicissitude sofrida, argumentos com diatribes parecem substanciar essa associação. As pseudoepígrafas correspondências de Paulo e Sêneca indicam que na antiguidade muitos viram um paralelismo entre os pensamentos de ambos. Contudo, o exame sistemático tanto dos textos paulinos e do contexto não dão suporte conclusivo à tese de que Paulo teria sido influenciado pelo estoicismo. Outro trecho supostamente com conotações estoicas é 2 Pedro 3, 10 e 12. Paralela à doutrina escatológica estoica da ecpirose, a destruição do mundo natural pelo fogo. Contudo, a concepção estoica de natureza está ausente da Bíblia. Ademais, a intervenção ativa e súbita do poder divino, equiparado ao dilúvio, contrasta com uma progressão natural da natureza conforme o destino estoico parecia planejar a conflagração universal.
A recepção do pensamento estoico no cristianismo ocidental não deve ser subestimada. Os escritos de Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca foram cuidadosamente e abundantemente copiados ao longo de textos bíblicos durante a Idade Média. A ética de aceitação do sofrimento foi vista como virtude. A reinterpretação de Sêneca e Paulo, por meios do estoicismo renascentista, levaram a uma extrapolação interpretativa dos escritos paulinos de modo muitas vezes exegéticos. A religiosidade popular ocidental também se funda em vários aspectos do estoicismo. A crença de que tudo tem um propósito, a existência de um destino, a busca pela harmonia com a intrinsecamente benévola natureza. Esses são alguns elementos presentes nas cosmovisões de muitas sociedades influenciadas pelas culturas do Ocidente. Se esse vídeo te trouxe algo positivo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para receber nossos vídeos. Abraços a todos.